galera! Simbora aparecer? Essa musiquinha do TikTok bem Nutella que a gente aparece no dia de hoje. Espero que todo mundo esteja bem, acompanhando nossas aulas. Espero que vocês tenham saído muito bem nas atividades que vocês estejam realizando. E vamos começar mais um dia motivado, um dia especial, porque todo dia que a gente está vivo, a gente tem que tornar ele especial, galera. Então, vamos tornar nosso dia cada dia melhor e especial, né, galera? Essa música aí bem lentinha, bem doideira, né? Que eu aposto que vocês que estão aí ligados no TikTok, ligado no Instagram, nos blogueiros da vida, já esperam essa música, porque eu já escutei, porque eu sou uma professora altamente high-tech, né? Mas vamos agora ao que realmente interessa. Vamos dar uma continuidade dos nossos estudos de dinâmica demográfica brasileira. Nós estudamos que demografia quer dizer estudo da população. Estamos estudando a população brasileira, estudamos as miscigenações, vimos vídeos sobre o racismo estrutural que nós temos no nosso território brasileiro, que inclusive precisamos corromper algumas ideias, né, desse racismo estrutural que foi criado no território brasileiro, até porque o Brasil é extremamente diverso. Nós temos 5 regiões. Cada região dessa nós possuímos diversidades culturais, nós temos uma multiculturalidade no território brasileiro. Então, por que não convivermos com as diferenças territoriais das nossas 5 regiões geográficas definidas pelo IBGE, né? Então, nós vamos observar um pouquinho dessa dinâmica demográfica a partir da página 29, quem quiser ainda acompanhar na página 29, o G17, página 29, já pode ir pegando o livro e ir acompanhando a nossa aula, tá certo? Espero que vocês estejam bem acompanhando nossas aulas. E outra coisa, não assista apenas 1 minuto de aula e coloque seu nome, não. O importante é que vocês aprendam, galera. Eu quero que vocês saiam desse ano aprendidos e de cabeça erguida, porque esse ano vai dar certo. Apesar de todas essas turbulências, o ano ser um pouquinho complicado, mas se a gente não for positivo, nada melhora. Então, continue assistindo nossas aulas. O conhecimento, ele salva, né? Conhecimento, eu já venho dizendo nas nossas aulas e chego aqui a repetir para vocês que só o conhecimento, ele salva a nossa nação. Então, vamos ficar ligados aí no nosso conteúdo, então acompanhando no livro também, porque é muito importante vocês fazerem esse acompanhamento do livro didático de vocês, na página 29. E qualquer dúvida, obviamente, me procura, me chama, me aperreia, que eu estou sempre pronta para fazer esses questionamentos com vocês, tá certo? A nossa última aula foi ao vivo e ela teve como base, obviamente, aquele videozinho, né, que eu passei para vocês. Eu tô tornando a aula um pouquinho dinâmica, eu tô fazendo nossas aulas gravadas, ora nós fazemos os debates pelo Meet, porque assim a gente vai dinamizando, vai se vendo, vai interagindo, né, porque é muito importante. E nas nossas aulas, quando forem pelo Meet, participem, é muito importante essa participação de vocês, até porque uma aula não é uma aula sem vocês, os alunos. Então, participem, podem falar, se exponham, tá certo? Exponham suas ideias, é muito importante. A gente cria argumentos, a gente cria, como é que eu posso dizer, uma perspectiva melhor para as nossas aulas, porque vai ficar um pouquinho mais dinâmica. Espero que a gente esteja o mais dinâmico possível, tá certo? Que é isso que eu quero, que a aula fique mais parecida possível do nosso dia a dia de sala de aula, beleza? Agora vamos embora aí para o nosso conteúdo, né? Conteúdo simples que a gente já veio andar debatendo, só que como eu estou seguindo uma sequência lógica pelo livro didático de vocês, então vai rolando aí na página 17, aliás, no G17, na página 29, tá certo? Coloquei esse esqueminha aí no quadro para vocês, não fica muito focado quando eu tô aqui, porque também eu sou gigante, e se eu sair daqui para vocês copiarem, vocês não vão me ver, vão ter essa prerrogativa de ver a professora maravilhosa de vocês. Meu Deus, desce daí, Bruna. Mas depois eu vou mandar para vocês lá no grupo o quadro para vocês copiarem como sempre. Não se preocupem, vocês podem copiar. Vocês estão ansiosos, eu sei, eu sinto daqui a ansiedade de copiar este esquema que está atrás da grandona da professora de geografia. Isso eu sei. Mentira, que eu sei que vocês estão morrendo de preguiça de copiar. Normal, né?
Alguns não, né? Alguns gostam até de copiar. Enfim, a dinâmica demográfica brasileira. Aulas anteriores, nós estávamos debatendo questões como racismo, nós estávamos debatendo como é que o Brasil se tornou um país tão diverso e como o Brasil se tornou um país repleto de imigrações. De norte a sul do nosso país, nós somos um país composto de devidas formas de imigração. Desde a chegada dos portugueses até a miscigenação com os indígenas, posteriormente, com o cultivo da cana-de-açúcar e outras atividades econômicas estabelecidas no território brasileiro, vieram o quê? Os escravos. Mas, obviamente, não foram as únicas colonizações do território brasileiro. Nós também tivemos um grande contingente populacional chegado das nações europeias, devido ao arreganhamento das portas, devido ao governo de Dom Pedro II, que ele criou o chamado abertura dos portos. É uma parte histórica que aposto que vocês já tiveram essa oportunidade de ver na disciplina de história, mas essa abertura dos portos permitiu o quê? Que muitas nações amigas europeias adentrassem o território brasileiro, justamente porque na Europa estava acontecendo um fenômeno muito interessante, que eram as revoluções industriais. Então aí a população que era do campo, ela se tornou praticamente desempregada. Então uma das alternativas foi buscar outras localidades para poder morar. Uma dessas oportunidades foi o Brasil, uma terra em ascensão, uma terra que estava em desenvolvimento econômico durante principalmente a regência do Dom Pedro II, né? Então, ele abriu os portos. Aí teve aquela questão que a gente debateu sobre o preconceito, né? Tornar o Brasil mais branco, mais europeu. Então, também teve esse questionamento durante a abertura dos portos, que aconteceu em 1808, como eu coloquei aqui no esquema, que mal dá para vocês verem, né? Mas vocês vão ver. Nós vamos ter aí, houve um predomínio de nações amigas, né? Um predomínio de nações principalmente vindas da Europa, como a Alemanha, também vindas da Ásia, como os sírio-libaneses, vindos do continente asiático também, os japoneses, e várias outras nacionalidades que entraram nesses períodos no Brasil até o século XIX, até o final, até no século XX. E ainda entra muita gente no território brasileiro. Nós temos um contingente populacional também de migração dos chineses, né? Eles estão ocupando muito espaço no território brasileiro. Não num mau sentido, né? Mas o que acontece? Você observa que essas novas migrações ainda elas perduram pelo território brasileiro. Ah, professora, a gente pode pensar assim, o Brasil é um país aberto demais, tem que fechar essas fronteiras. Rapaz, eu digo a você, o Brasil é um país diverso e com território continental. Nós temos um tamanho gigantesco, praticamente de um continente inteiro. Espaço temos. O que não temos tanto ultimamente são oportunidades para que esses trabalhadores, esses migrantes, eles estejam bem anexados no nosso território. Talvez uma questão populacional, um controle melhor desses imigrantes seria uma alternativa, não uma proibição do número de imigrantes. Os imigrantes, eles não têm alternativas para o quê? Para viver naquela... A pessoa, por exemplo, não vive migrando por aí por nem qualquer motivo torpe, não. As pessoas migram quando elas não encontram oportunidades melhores na área em que elas estão inseridas. Ou acho que, por exemplo, a galera da Venezuela, que é uma migração atual, ela tá querendo vir pro Brasil, por quê? Porque o Brasil é mais divertido, porque o Brasil é mais rico. Não. É porque alguns países enfrentam graves crises econômicas e, consequentemente, as populações elas precisam se deslocar para encontrar pelo menos uma oportunidade melhor do que no país em que elas residiam. Os chamados emigrantes, né? Emigrante, é bom saber a diferença, hein, galera? Imigrante é o quê? Imigrante é quando você chega em um país que não é o seu país de origem. Emigrante é quando você está saindo do seu país. Professora, tem diferença nenhuma? Tem sim. O ato de emigrar é sair. E o imigrante é quando ele chega. Então, essa é a diferença básica entre emigrante e imigrante. Então, a imigração mundial está crescente devido ao fator desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Coloquei aqui para vocês que depois dessa abertura dos portos, em 1808, nós vamos ter o predomínio da imigração
que chegou a cerca de 4,5 milhões de habitantes entre os anos de 1882 até 1934. Nós recebemos o quê? Nações, tanto europeias como também nações aqui da América do Sul. Vale salientar que não foram só as nações europeias que entraram no território brasileiro, mas também nações correspondentes à América do Sul de uma maneira geral. Onde é que concentraram-se essas populações? Essas populações, elas vieram principalmente pelo Porto de Santos, em São Paulo. Elas começaram a se concentrar na região sudeste, posteriormente, pela questão de remanejamento e povoamento também, política de povoamento de outras áreas praticamente inabitadas do território brasileiro, foram se concentrando também na região sul do Brasil. A região sul do Brasil, que foi construída por, grande parte, ela foi construída por imigrantes, sejam italianos, sejam imigrantes alemãos. Então, o que acontece? Houve uma concentração em São Paulo, principalmente na chegada, e houve uma descentralização posteriormente, vindo até a região sul do nosso território, até porque pela questão climática também, né? Os alemães, acostumados com as temperaturas mais frias no seu lugar de origem, os italianos igualmente, as atividades econômicas desenvolvidas principalmente nas áreas agrícolas também correspondiam uma semelhança para o quê? Para essa população migrar para a região sul do Brasil depois chegasse ao nosso território. Coloquei para vocês aí que em 1980 a 2000 nós tivemos sucessivas crises econômicas. Essas sucessivas crises econômicas a nível global aconteceu posteriormente à Guerra Fria e também uma nova visão social, o Império dos Estados Unidos, a ascensão econômica de diversos países depois da Segunda Guerra Mundial, eclodiram também a uma superpopulação nas áreas urbanas. Essas concentrações populacionais deram, por exemplo, a maior contingente de migrações externas e também migrações internas, as áreas de atrações populacionais e as áreas também de repulsão populacional. Geralmente essas áreas de repulsão populacionais são os países subdesenvolvidos. Motivos: desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? É o desemprego causado principalmente pela substituição do ser humano por máquinas. E o desemprego conjuntural é o desemprego causado pelo quê? Por sucessivas crises econômicas de determinados países. No momento, a gente tem dois tipos, aqui no Brasil, nós temos dois tipos de desempregos, né? Tanto o conjuntural como o estrutural, que assolam, infelizmente, a nossa sociedade, fazendo que muitas populações elas tendam a migrar e também tentar uma vida melhor em outra localidade, nem que seja uma migração interna, ou seja, uma migração interregional de um estado, uma região para outro, ou uma migração interestadual de um estado para o outro, que é uma migração chamada de migração interna. É o que aconteceu, por exemplo, esse fluxo de pessoas que saíram do Nordeste para a região Sudeste, principalmente até os anos 90, já que o Nordeste enfrentava graves crises econômicas e também a urbanização crescente da região Sudeste, que se tornou uma área de atração populacional. Professora, mas eu diria para a senhora que hoje em dia o Nordeste talvez seja até melhor de viver do que propriamente dito o Sudeste. Talvez, afinal de contas, nós vamos ter um contingente populacional, uma chamada aglomeração urbana. Essa aglomeração urbana faz com que as migrações elas sejam até de retorno. É quando você começa a retornar para seu lugar de origem, para encontrar uma oportunidade do lugar onde você vivia. Então, existem sim essas migrações chamadas migrações de retorno. As pessoas podem retornar sim para a sua terra de origem. E é o que está acontecendo ultimamente do Sudeste para o Nordeste. Mas até meados dos anos 2000, o fluxo era Nordeste-Sudeste, devido às oportunidades ilusórias da ampla urbanização e oportunidades de empregos nas indústrias. Nós vamos ter o maior fluxo migratório do Brasil em meados do século XIX. As terras, principalmente, como eu falei para vocês, para a região sul do Brasil, as chamadas terras virgens. As terras virgens do território brasileiro, que eram a região sul, que atraíram muitos imigrantes, principalmente vindos da Europa. O
que fundaram, inclusive, foram muito importantes para a fundação de várias cidades brasileiras. É muito comum a gente observar que na região sul do Brasil é como se até o povo não se sente muito, né, do Brasil, o povo da região sul do Brasil, né? Pelo fator, né, imigração, pela questão das construções das cidades por povos imigrantes e pela questão das raízes culturais que são provenientes, por exemplo, da Alemanha, da Itália. Muitas cidades foram construídas por alemães e italianos também, como, por exemplo, Santa Catarina, construída pelos italianos. Nós vamos ter também Criciúma, por italianos. Nós vamos ter Florianópolis, Blumenau, Joinville, Brusque, também construída por italianos. A Serra Gaúcha, com Bento Gonçalves, Caxias do Sul, construída pelos povos alemães. Então, nós vamos ter uma identidade cultural bastante significativa, bastante forte dessas cidades em relação, por exemplo, a essas nacionalidades. Como, por exemplo, Blumenau, em Santa Catarina, fundada por alemães, né? Então, vocês vão até observar uma festa bem comum na Alemanha, que é chamada Oktoberfest, festa de outubro, né? Que é a festa da cerveja e da linguiça. Alemão adora uma cerveja e linguiça, nunca vi. Chegado geral na linguiça. Então, o que acontece? Essa festa também é comemorada, por exemplo, na cidade de Blumenau. O Oktoberfest é o quê? Uma festa tipicamente alemã. Isso mostrando a identidade cultural do quê? Do fator migração, que foi importante para aquela região. Essa imigração acabou construindo as cidades. Bento Gonçalves também comemora a festa de imigração italiana. Tem várias festas, inclusive, depois da colheita da uva, que foi inclusive trazidas por esses imigrantes. A Serra Gaúcha, a produção enorme de vinhos, também efetivada pelas nações italianas, as pessoas que trabalhavam na colheita, que vieram da Itália. Então é bem comemorado na região sul do Brasil, festas referentes ao quê? A colonização. Então, inclusive o meu sonho era ir para o Oktoberfest, acho bem legal, é uma festa alemã, e as tradições, as danças, a cultura de uma maneira geral é bem interessante. Cidades como, por exemplo, Gramado, Canela, né, que vocês já ouviram falar, todo mundo gosta, né, quando fala daquela questão fria e tudo mais, as casinhas de madeira, lareira e tudo mais. Parece que você não está no território brasileiro de um país tropical, né? Você observa muito da cultura das nações europeias, como, por exemplo, a nação alemã. Até as casas, as construções, elas são bem evidentes sobre isso, tá certo? Nós vamos ter... Eu coloquei para vocês aí, Santa Catarina e Criciúma, cidades fundadas por italianos. A Serra Gaúcha, que foi uma questão mista de alemães e italianos, mas vocês podem observar na página 29 aí também algumas outras cidades que foram fundadas por imigrantes. Aí vocês vão ter também uma imagem, que é o pessoal chegando aí, ó, na página 19, aqui no Porto de Santos. Porto de Santos, o pessoal chegando aí, esperando seus parentes e tudo mais, aí no Porto de Santos. Esses novos imigrantes que compuseram a nossa sociedade brasileira, certo? E também, obviamente, grande parte desses imigrantes não se concentraram só no sul, mas também na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Os portugueses gostavam muito, era do Rio. Português, depois que se mudaram, a coroa portuguesa, né, a corte portuguesa se mudou para o Rio de Janeiro, eles adoraram ficar no Rio de Janeiro. Então, houve uma grande concentração de imigrantes portugueses também, no caso, no centro urbano do Rio de Janeiro. Posteriormente, também São Paulo recebeu um contingente gigantesco de italianos, tanto que tem até a questão do bairro do Bexiga, que é um bairro de italianos dentro de São Paulo. Tem também o bairro da Liberdade e também cidades na região sul que foram fundadas por povos japoneses. O bairro da Liberdade, ele é um bairro onde você vai encontrar muito da cultura japonesa, porque os japoneses também fizeram parte dessa composição étnica, dessa multiculturalidade do Brasil, principalmente no século XIX. Trabalharam bastante aqui, não só na região sul, mas também região sudeste, tá certo? No século XX, outros povos também começaram a entrar no Brasil, né? Povos orientais
criar cidades como Marília, Bauru, nós vamos ter Londrina e Maringá, também cidades, e também os libaneses. Os libaneses também criaram, por exemplo, Triângulo Mineiro, Cidade de Barreto, São José do Rio Preto. Todas as cidades foram criadas por libaneses. Inclusive tem um hospital muito famoso que é chamado de Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, né? Tem muito também da cultura do Líbano, dos sírios libaneses, que também vieram nessa carrada de gente para o território brasileiro. Certo? Vindo para este outro lado, vamos lá. Nós vamos ter no Brasil também a questão dos emigrantes. A questão dos emigrantes no território brasileiro, nós vamos ter cidades fundadas por emigrantes. Principal concentração populacional nós vamos ter na região sudeste, não só São Paulo, mas Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, até os anos de 1990 a 2000, houve um processo tanto de entrada interestadual desses emigrantes, como também uma nova entrada desses emigrantes, principalmente pelas fronteiras mais próximas do território brasileiro. Bolívia, como eu falei para vocês, Peru, Colômbia. Esses imigrantes, eles começaram a chegar numa grande contingente populacional. É muito comum a gente ver até, por exemplo, imigrantes venezuelanos ali no centro da cidade, né? Não sei se vocês já observaram eles pedindo ajuda e tudo mais. O povo fica criticando e tal. Mas será que realmente tiveram outra alternativa? Será que é melhor você ser um emigrante e quando chega aqui você ser um imigrante? Será que é bom mesmo? Será que é bom você ser mexicano e estar na fronteira com os Estados Unidos? Rapaz, às vezes é só uma alternativa que você tem na vida. Infelizmente, as pessoas migram por necessidade, ou, por exemplo, por refúgio, né? Como é o caso dos sírios. Muitos sírios também têm no Brasil. Justamente por quê? Por uma migração do tipo forçada. As pessoas que não foram porque quiseram para ser imigrantes. Mas por quê? Por conta de guerras, conflitos civis, como é o caso da Síria, do Líbano durante muito tempo, e de outras nacionalidades. Os conflitos que fazem uma migração chamada uma migração forçada. Nem todo mundo migra porque acha legal o lugar, né? Porque vai estudar ou porque vai ter uma oportunidade já pronta. Migram de uma maneira forçada porque não tem outra alternativa, entendeu? Então, nem sempre é tão interessante a gente criticar essa questão da migração. Para a Europa, né, cada dia mais está sendo uma necessidade do imigrante, porque a população está envelhecendo. Então, o imigrante, ele tem os parâmetros, né, da imigração. Nem sempre o imigrante ele é bem-vindo, mas se ele tiver uma mão de obra qualificada e se ele estiver disposto a trabalhar de qualquer coisa, é importante a imigração atual na Europa, porque a população economicamente ativa, ela está envelhecendo. Voltando aqui, nós vamos ter as cidades fundadas por imigrantes. Houve uma concentração populacional, principalmente na região sudeste. Houve o fator da imigração, também uma imigração do fator de retorno japonês para o Japão. Nos anos 2000 o Brasil estava numa ampla crise, então nada mais interessante do que os netos, os bisnetos dos imigrantes. E vamos embora para o Japão, muito mais interessante. Tanto que, por exemplo, Osaka, Tóquio, tem um grande contingente populacional de brasileiros morando nessas cidades japonesas. Por conta que nos anos 2000 a crise brasileira, de uma maneira geral, eclodiu. Então, muitas pessoas elas passaram a buscar a imigração como um fator de saída dessa repulsão do território brasileiro. E também a maior colônia brasileira fora do Brasil, que é Nova York, que é a Flórida, que é Miami. Miami é uma terra de latinos, né? Inclusive de brasileiros. É bem comum a gente observar que quando a gente fala dos Estados Unidos, os latinos têm um grande contingente também, não nos Estados Unidos, mas o brasileiro ele se concentrou também nos Estados Unidos. Quando, por exemplo, trocou a moeda, que era o cruzeiro, para o real, a intenção de trocar essa moeda foi justamente parear com o dólar. Nesse pareamento, a galera que tinha o dinheiro, trocou o dinheiro, foi-se embora para os States.
Então, hoje em dia tem um grande contingente de população brasileira também em outras nacionalidades, como por exemplo nos Estados Unidos, no Japão. O brasileiro está em toda parte do mundo, pode ter certeza. Só a gente que está por aqui. Porque tem gente que aproveitou as oportunidades, né, para trabalhar. Nós tivemos também o processo de migrações internas. Essas migrações internas, elas aconteceram por conta também das crises econômicas ocorridas no território nordestino. E, consequentemente, essa área de repulsão populacional do Nordeste se tornou o quê? Uma casa para a região Sudeste. Então, grande parte, a gente pode lavar os peitos e dizer o seguinte: nós construímos grande parte desse país, o nordestino. Nós, nordestinos, construímos grande parte desse país. Porque quando foi a construção de Brasília, quem é que construiu? Nordestino. Quem construiu São Paulo, praticamente aqueles arranha-céus, devido à questão da migração interregional? Nordestinos. Centro-Oeste, nordestinos. Quem foi explorar a borracha lá da região norte do país? Nordestinos. Nós estamos em grande parte da nossa história. Então tem que ter orgulho da nossa naçãozinha nordestina, viu? Vai ter vergonha de criar sotaque que você não tem não, viu, meu amigo? Aí nós vamos ter aí, ó, houve essa questão das migrações internas, que foi justamente a busca por oportunidade melhor de vida. Houve a questão da industrialização também, que foi um fator preponderante. Quanto mais indústrias, mais atração nas áreas urbanas vão ter. E hoje em dia, mais de 87% da população brasileira se concentra em áreas urbanas, que vai ser a nossa próxima temática para nós debatermos. Atração e repulsão populacional. Áreas de atração, áreas que correspondem à industrialização. Áreas de repulsão, áreas que enfrentam várias dificuldades econômicas e sociais. E uma área de repulsão populacional brasileira bem comum, infelizmente, foi a região Nordeste durante muito tempo. Agora nem tanto, né? Nem tanto. O Nordeste começou a se desenvolver bastante, principalmente no seu parque industrial. E a urbanização cada dia mais acentuada e evidente. Nós temos uma população, em sua maioria, todos do território brasileiro, maior parte da população urbana. Não que a produção rural tenha diminuído, pelo contrário, a produção rural ela é mecanizada. Mas a população urbana, ela se sobrepõe em relação à população rural. E nós vamos ter hoje em dia também a questão da migração de retorno. O Nordeste ofereceu oportunidades, a galera que estava lá no Sudeste começou a retornar para o território do Nordeste. E que nós chamamos o nome desse fenômeno de desmetropolização, ou seja, as pessoas não se concentrarem tanto nas metrópoles e ir mais para as regiões mais periféricas. E isso aí consolidando a urbanização do território brasileiro. Bom, galera, chegamos ao fim. Acompanhe, por exemplo, façam as atividades corretamente, tá certo? Acompanhe direitinho as nossas aulas. Não assista só 2 minutos, porque eu tô observando, tá certo? As atividades são referentes ao livro, porque faz tempo que a gente também não faz uma atividade do livro, a gente tá dinamizando um pouquinho. Vamos fazer atividades do livro, eu vou colocar na Classroom toda essa atividade que vai ser passada para vocês no livro. Espero que vocês estejam... o pessoal que está me devendo, por exemplo, a atividade, me manda as atividades que vocês estão me devendo, porque eu preciso também fechar as notas de vocês do 2º bimestre. E outra questão também que eu queria debater com vocês, o pessoal que está assistindo essa aula que não fez a minha prova, por gentileza, faça a prova, faça suas coisas, porque se você me ajudar, eu vou lhe ajudar. E a ajuda que vocês têm para dar é o quê? A ajuda que vocês podem me dar é fazendo o que eu peço. Eu não peço muita coisa para vocês, eu peço o mínimo possível, porque se eu fosse aluna, eu também não queria que o professor enchesse tudo de atividades para vocês fazerem. Então eu faço geralmente o que eu cobro em sala de aula, tá certo? Mas deixando as broncas de lado, espero que vocês tenham gostado, acompanhado a nossa aula, que a gente faz com o maior carinho, lembrando de vocês, pensando também naquela zoadinha que vocês fazem e tal, né? Ou não, né? Mas esse sentimento eu aposto que é mútuo. Vocês estão sentindo falta da escola, eu estou sentindo falta de vocês. Mas isso aí tudo vai passar, tá certo? Então sempre sejamos positivos, que essa vibe, essa bad vibe, ela vai passar, tá certo? Então escuta música, tira onda, faz as atividades, ocupa tua mente, tá certo? Que vai dar tudo certo,
como sempre deu, a gente sempre acaba se reestruturando e a gente vai ter só histórias para contar e tirar isso como um ponto bem positivo, tá certo? Ó, um cheiro, nós terminamos nossa aula de hoje, fazer a atividade e mandar hoje, tá certo? Vai ser mandada juntamente com esse vídeo lá na Classroom, tá certo? Então, ó, um cheiro aí, galera, do primeiro ano. Valeu, é nóis, fui!